E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ontem deixei essa pergunta aqui no Instagram. Qual é o domínio em R da função f de x igual a x sobre raiz de x ao quadrado menos 1? Esse probleminha aqui é um probleminha típico de cálculo 1. Né? Você que já estudou cálculo 1 deve ter resolvido problemas desse tipo. Você que está fazendo cálculo 1 deve já ter se encontrado com problemas assim. E se você for fazer o cálculo 1 em qualquer curso que tenha essa disciplina, você vai resolver problemas desse tipo aqui, ok? Então vamos lá, vamos encontrar o domínio dessa função. E o que eu quero destacar aqui, né, não é somente um processo de solução ou para a gente encontrar aqui, né, o domínio da função, né? Não simplesmente a conta pela conta, mas eu quero destacar aqui os pontos da matemática básica que são usados para resolver esse problema, tá? Para deixar claro aqui como a matemática básica é importante para quem quer fazer algum curso de nível superior que vai encontrar matemática nesse curso, certo? Então, vamos lá. Bom, só para lembrar rapidamente o que é domínio de uma função, é o seguinte, ó. O domínio de uma função são todos os valores de x nos quais eu consigo calcular f de x. Né? São os valores de x nos quais eu consigo calcular a função, no qual a função está definida, tá? Nos quais a função está definida. Só para a gente ver dois exemplos rapidamente, quando você pega, por exemplo, e calcula aqui o f de 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o 2 sobre 2 ao quadrado menos 1, aqui em cima vai continuar sendo 2, 2 ao quadrado 4 menos 1, 3, então eu vou ter aqui raiz de 3. Ok, consigo calcular o f de 2. Mas se você for calcular, por exemplo, o f de menos 1, olha o que vai acontecer. Vai dar aqui menos 1 ao quadrado, menos 1. E aqui o que vai acontecer, né? Ó, menos 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 0, que é uma coisa que não existe, né? Divisão por 0 não existe. Então tá vendo? Eu consigo calcular o f de 2, mas não consigo calcular o f de menos 1. Então o 2 está no domínio, mas o menos 1 não está, porque f de menos 1 aqui, para essa função f, não existe. Certo? Isso aqui não existe. Então esse problema está perguntando aqui, quais são todos os números reais nos quais eu consigo calcular f de x? Né? Aqui tem um exemplo, o 2, mas eu quero saber o conjunto, o domínio, eu quero conhecer todos esses números nos quais eu consigo calcular f de x. Tá? Beleza, então vamos lá, vamos fazer aqui essa conta. Olha só o que acontece aqui. Bom, vou reescrever a função aqui para a gente olhar para ela. F de x igual a x sobre x ao quadrado menos 1. Aqui nós temos uma função que é dada por um quociente. Sempre que nós temos quocientes, a gente precisa lembrar de que não há divisão por zero. Então esse é o primeiro fato importante da matemática básica que a gente tem que lembrar. Não existe divisão por zero. Então, a gente, olhando para essa função, a gente consegue perceber, ó, que esse cara que está aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero. Senão, não tem como calcular essa função, certo? Então, temos que ter aqui a raiz do x ao quadrado menos 1 diferente de zero. Beleza, isso é um ponto. Outro ponto é que nós temos aqui, ó, o x ao quadrado menos 1 dentro da raiz. E dentro da raiz, nós só podemos ter números maiores ou iguais a zero. Então, juntando essas duas coisas, olha só. Embaixo do quociente, eu não posso ter o número zero. Dentro de uma raiz, eu não posso ter números negativos, só zero ou positivos. Então, juntando essas duas coisas, zero ou positivos dentro da raiz e no quociente, eu não posso ter o número zero aqui embaixo, na parte de baixo, eu vou concluir o que então? Para que essa função esteja definida em um dado valor de x, este x tem que satisfazer o seguinte: x menos 1 tem que ser x ao quadrado menos 1 tem que ser maior que zero, porque assim eu vou ter as duas condições satisfeitas. Quem está dentro da raiz vai ser positivo e e aqui no quociente, na parte de baixo, eu não vou ter o zero. Então, os números que estão no domínio da função são todos os números que satisfazem esta inequação aqui, ok? Então, para que essa função esteja definida, eu preciso ter que x ao quadrado menos 1 seja maior que zero. Então, usamos aqui dois fatos da matemática básica. Não podemos dividir por zero e não tem como calcular raiz de número negativo.
Beleza. Então o nosso problema agora, para encontrar o domínio dessa função, é resolver esta inequação aqui. Tá? Então vamos lá. Quando nós olhamos para uma inequação dessa forma, a gente tende a comparar ou a tentar resolver uma inequação como se ela fosse uma equação, né? Então a gente tende a fazer isso aqui, né? Ó, x ao quadrado menos 1 maior que zero. Aí x ao quadrado vai ser maior que 1, passa 1 para lá, tira a raiz aqui dos dois lados e tal, e vê o que vai acontecer, né? Bom, tem que tomar cuidado com isso, tá? Com inequações que são dadas aí por polinômios de grau 2, ou polinômios de grau maior que 1, né? Já tem que tomar um certo cuidado com esses processos de passa para lá, pega a raiz e tal, isso pode gerar uma confusão e você pode acabar caindo em um resultado errado, certo? Aqui, acho que o caminho mais fácil, talvez não mais fácil, mas o mais seguro é a gente fazer uma análise de sinal. Analisar o sinal desta expressão aqui. Quando que essa expressão é negativa, quando que essa expressão é positiva, quando ela é zero. Aí fazendo essa análise de sinal a gente consegue saber quando ela é positiva, porque a gente vai saber tudo, né? Quando é zero, quando é negativo e quando é positivo. Certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Deixa eu só apagar aqui para a gente recuperar um pouco do espaço que a gente tem aqui no quadro, né? Vamos lá. Olha só. Então olhem para cá, ó. X ao quadrado menos 1, eu consigo escrever aqui essa expressão como sendo o produto de x mais 1 vezes x menos 1. Aqui é uma diferença de quadrados, né? Não aparece, né? Mas aqui, ó, em cima desse 1 eu tenho um quadrado aqui também, né? Então tenho x ao quadrado menos 1 ao quadrado, diferença de quadrados, eu posso escrever dessa forma aqui. Ou ainda eu posso pensar assim, isso aqui é um polinômio, estou fatorando o polinômio, certo? Então eu consigo escrever aqui o x ao quadrado menos 1 desta forma. Então dizer que o x ao quadrado mais 1 é maior que zero é a mesma coisa que dizer que este produto aqui é maior que zero, né? E fazer uma análise de sinal dessa expressão é a mesma coisa que fazer uma análise de sinal desta expressão aqui, ok? Beleza, vamos fazer isso, ó. Vamos pegar aqui, ó, x mais 1 e vamos colocar aqui na frente uma retinha para ajudar a gente. Aqui vamos colocar o x menos 1, mais uma reta aqui. E aqui embaixo vamos colocar o produto. Ó. Vamos colocar aqui o x mais 1 e o x menos 1 e uma reta aqui embaixo também. Certo? Vamos usar esse espaço aqui para fazer algumas continhas, tá? Olha só, o x mais 1, vamos pensar aqui. O x mais 1. X mais 1. Quando que o x mais 1 é igual a zero? O x mais 1 é igual a zero quando o x for igual a menos 1, né? Quando o x for igual a menos 1. Então vamos nessa reta que está aqui, ó. Vamos marcar aqui a posição onde está o menos 1. Vou colocar aqui. Opa, menos 1 para cá não, né? Vou colocar ele mais à esquerda aqui, certo? Aqui, ó. Menos 1 e aqui é onde o x mais 1 é zero, certo? Eu posso pensar assim também, ó. Posso pensar assim também não, né? Vamos ver onde eu tenho que o x mais 1 é positivo e negativo, né? X mais 1 vai ser maior que zero quando o x mais 1 for maior que menos 1, né? Então, quando o x for maior que menos 1, essa expressão aqui vai ser positiva, né? Então, vamos marcar aqui, ó, para x maior que menos 1, positivo. Para x menor que menos 1, ela vai ser negativa, né? Só você fazer a continha ali com o sinal aqui com o menor, né? Ok. Vamos para cá agora, para o x menos 1. X menos 1 vai ser zero quando? Quando o x for igual a 1, né? Então vamos marcar o 1 aqui. 1 está em algum lugar por aqui, onde o x menos 1 vai ser zero. Quando que o x menos 1 vai ser maior que zero? X menos 1 vai ser maior que zero quando o x for maior que 1, né? Então aqui, ó, maior que 1, positivo, positivo, e para cá eu vou ter
negativo. Agora, sabendo o sinal aqui, ó, do x mais 1 e do x menos 1, nós conseguimos analisar o sinal dessa expressão aqui. Por quê? É só a gente fazer jogo de sinal, né? Essa expressão aqui não é o produto dessas duas aqui? Então, quando que isso aqui vai ser positivo? Quando ambos forem positivos ou quando ambos forem negativos. Quando isso aqui vai ser negativo? Quando ambos, né? Ambos não, né? Quando um for positivo, o outro negativo e vice-versa. E quando que isso vai ser zero? Quando um dos dois for zero, porque é um produto. Ok, então vamos vir aqui, ó. Passar uma linha aqui exatamente onde nós encontramos os zeros aqui, tá? Uma linha pontilhada aqui, ó. Exatamente onde nós encontramos os zeros. E vamos marcar aqui também, ó. Então aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho o 1. Agora vamos analisar essas partes, né? As partes que foram divididas pelas linhas pontilhadas. Menos com menos, mais. Então aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho, uma das expressões é zero, né? Então aqui o produto vai ser zero. Aqui eu tenho mais com menos, menos. Vai assim até 1. Uma das duas aqui é zero, né? O x menos 1 é zero aqui. Então aqui é zero. Mais com mais, mais. Olha só. A gente quer saber o quê? Onde esta expressão aqui é maior que zero. Onde x ao quadrado menos 1 é maior que zero. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que está aqui, né? Quando que isso é maior que zero? Pelo jogo de sinal que nós fizemos aqui. Pela análise de sinal que nós fizemos de cada fator aqui, né? Do x mais 1, cada fator, né? O x mais 1 e o x menos 1. Olha só. Quando o x é menor que menos 1, esse produto é negativo. Desculpa, é positivo, né? Achei demais aqui, né? Esse produto é positivo. Quando está entre menos 1 e 1, é negativo. Quando é maior que 1, volta a ser positivo. Quando é menos 1, é zero. Quando é 1, é zero. Então nós temos aqui todas as informações sobre esta expressão aqui, x ao quadrado menos 1. Então a gente sabe quando é positiva, quando é negativa e quando é zero. E nós queremos saber o quê? A solução para esta equação. Ou queremos saber aqui quando x ao quadrado menos 1 é maior que zero. E aqui a gente encontrou a solução. Tá vendo? Ó? Quando o x for menor que menos 1 ou x maior que 1. Certo? Então aqui a gente pode responder dessa forma. Aqui vai faltar espaço no quadro aqui. Mas eu vou apagar aqui essas continhas que nós fizemos só para escrever a resposta aqui, tá? Então eu vou colocar assim, ó. De acordo com a análise de sinal que nós fizemos, qual vai ser o domínio da função? Vou colocar assim, ó, df, domínio da função f. O domínio da função f é x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 1 ou x é maior que 1. Certo? Então essa é a resposta. Esse é o domínio da função. Então, dois pontos importantes aqui, né? Ó, jogo de sinal, outra coisa importante da matemática básica, fatoração de polinômios, ou escrever uma diferença de quadrados como produto, ou até mesmo isso aqui é chamado de produto notável, né? Então, olha só, duas coisas da matemática básica, e aqui uma coisa importantíssima, como escrever um conjunto, né? Sempre entre chaves, né? A gente não escreve conjuntos entre parênteses, né? Ou entre colchetes, sempre tem que ser alguma coisa assim, né? Ó, o conjunto universo, onde está esse elemento e quais são as características que ele satisfaz, ou quais são as propriedades que ele satisfaz, né? Ó, esses dois pontinhos aqui é tal que, aqui poderia ser uma barra em pé, uma barra vertical, né? Então isso aqui é outra coisa da matemática básica importante que eu vejo às vezes nas resoluções dos alunos saindo um pouquinho errado, escrevendo às vezes com parênteses, né? Usando a notação aqui errado. Então tem que ter muita atenção aqui, né? Lá no blog, a Matemática Como Ela É, se você entrar lá, acessar tem um menuzinho bem em cima do site já, vai ter lá um dos tópicos que é trabalhado lá no site, é teoria de conjuntos. E lá, bem no começo, já fiz um post lá explicando como escrever conjuntos, as várias formas que a gente consegue escrever um conjunto. A gente pode descrever um conjunto listando os elementos, de acordo com as propriedades e tal. Isso é muito importante, faz toda a diferença, tá?
porque é a maneira correta de se escrever, ok? Então calculamos aqui o domínio. Você que está assistindo aí, está vendo o vídeo até agora, você pode ter pensado, bom, eu sei uma maneira mais fácil de fazer isso. Realmente tem. Dá para resolver esse problema de uma forma geométrica, digamos assim, usando outra coisa importante na matemática básica, que é o gráfico de funções. Se você conhece o gráfico da função x² menos 1, você consegue resolver isso aqui sem fazer muita conta. Você consegue olhar para o gráfico e falar, bom, vai ser positivo aqui nessas regiões aqui da reta, certo? Então, assim, tem realmente uma forma mais fácil de fazer. Porém, essa da parábola, né, do gráfico da função aqui, x² menos 1, ela só funciona para expressões dessa forma, né, que são polinômios de grau 2. Né? Essa história da análise de sinal funciona para qualquer polinômio. Eu podia ter pensado aqui num exemplo com grau 3, grau 4, aí você vai lá, fatora, analisa o sinal dos fatores e depois você responde a pergunta sobre aquilo que você está procurando, né? Então isso aqui é um pouco mais complexo, mas também digamos assim, é uma ferramenta que ela tem uma utilidade maior. Você consegue resolver outros problemas relacionados a inequações, né, além desse da parábola como eu mencionei, tá? Então é isso, essa aqui é a resposta correta. E se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, tá? Siga as redes sociais da Matemática Como Ela É. A gente está com perfil no Instagram, tem página no Facebook, tem um canal no YouTube também. Os vídeos que saem aqui saem em todas essas redes sociais. Fique à vontade para curtir, comentar, colocar pergunta, tá? Eu sempre dou uma olhadinha lá quando alguém comenta, respondo e a gente vai trocando uma ideia sobre matemática, tá? Beleza, é isso aí e até o próximo vídeo.